amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. O teu amor não falha. Declare que Ele é o mesmo para sempre, pois Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. É Jesus, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. O teu amor não falha. Difícil é no caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Declare, pois Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Declaramos teu amor, pois Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Mas se o mar se enfurecer, se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh Senhor, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo, porque o Senhor é bom o tempo todo. Então declare com a tua força. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Oh, pois Tu és o mesmo para sempre.
Que culto é esse? A excelência de Deus está nesse lugar. O reino de Deus está nesse lugar. A manifestação de Deus está nesse lugar. Se você acredita na cura, você já foi curado. Se você acredita no poder, então recebe Ele aí sobre a tua vida agora. Você vai sair daqui diferente, porque Deus está nesse lugar manifestando a sua glória, sua majestade, o seu reino. Então se alegra, porque esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, aquele que tudo pode, aquele que pode todas as coisas. Parece o final do culto, mas é só o começo do culto. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Abra sua Bíblia aí, 2 Samuel capítulo 6, versículo 11. Aleluia, aleluia. 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Aleluia. Quem está alegre aí? Quem está alegre aí? Sabe por que você está alegre? Porque a arca está sobre a sua vida, porque a presença de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Nós temos falado de integridade, que quer dizer inteiro, quer dizer honesto, quer dizer sinceridade. Nós temos falado de integridade, que quer dizer irrepreensível conduta, quer dizer ilibada reputação. A palavra de quem é inteiro, de quem é íntegro, ela não muda. O seu sim é sim, o seu não é não. Em João 4:23, a Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. São adoradores completos, adoradores de dia, de tarde, de noite, adoradores dentro de casa, fora de casa. São homens e mulheres que têm uma única conduta, a mesma conduta em todos os lugares. Esse é o verdadeiro adorador, aquele que está adorando em todos os ambientes, e em todos os ambientes está representando a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Adoração em espírito fala da sinceridade que ocorre a adoração. Adorar em verdade fala do caráter de Deus na nossa conduta. Você é representante de Deus, você é testemunho de Deus, você é a carta viva de Deus, você é a luz. Aleluia. Uns chamam isso de fanatismo, de radicalismo. Não precisa ser desta forma, não precisa ser tão crente. Não precisa, é impossível que você não possa tomar um copo de cerveja, não possa contar uma mentirinha, não possa dar uma escapadinha, não possa dar uma olhadinha. As pessoas falam isso, não é necessário estar sempre na igreja,
Mas querido, nós que conhecemos a Deus, que tivemos um encontro com Deus, nós chamamos isso de fanatismo, mas nós chamamos isso de libertação, de cura, de transformação. Nós chamamos isso do que nós acabamos de ver, o reino de Deus sobre nós, a transformação, a libertação, é o amor, é o reino, é a excelência de Deus em nossas vidas. Não me importa como o mundo chama, fanatismo, radicalismo, seja lá o que eles falam, não me importa. O que me importa é que o Senhor, Ele está em mim, e aonde eu vou, Ele vai ser representado. Não me importa, eu posso estar aonde for, aonde você me vê, você vai ver Deus, não pelo que eu falo, mas pelo que eu represento diante da presença de Deus. Eu chamo de milagre. Quando você passa pelo milagre, você não se preocupa com o que falam. Se nós formos lá no Salmo 41:12, a Bíblia diz que a integridade, ela nos leva a Deus. Se você for em Provérbios 10:9, a Bíblia diz que a integridade, ela nos faz andar seguros. Se nós formos analisar as nossas vidas, será que temos sido inteiros diante de Deus? Será que temos seguido e servido a Deus completos? A nossa reputação, será que nós temos sido mesmo dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na escola? Querido, deixa eu te falar uma coisa: ser cristão, mas não ser radical, assim como dizem. Mas, preste atenção, se Satanás, ele tiver 1% das nossas ações, ele tem tudo, ele tem todas as portas abertas, ele tem tudo. Mas, é por isso que Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, o verso 2, ele fala, ele nos dá um alerta, e ele diz assim: olha, os homens serão amantes de si mesmos. E lá no verso 5, a parte C, ele diz assim: olha, foge desses homens, foge dessa conduta, foge do famoso duas caras, seja ensine a ser ensine, porque o nosso Deus é único. Nós temos que ser único com Cristo Jesus, Cristo em nós, nós em Cristo, Cristo em nossa vida, na nossa casa. É por isso que Davi, lá no Salmo 7, verso 8, Davi preocupado com a sua vida, com a sua integridade, ele ora a Deus, e ele diz assim: Senhor, me julgue na minha integridade. Sabe, querido, Davi, ele não estava preocupado em parecer íntegro, inteiro, mas Davi, ele estava preocupado em transparecer Deus para todos. Que nós possamos não somente parecer, mas transparecer. Quando nós falamos em transparecer, Deus, ele tem que transparecer através dos nossos poros, dos nossos olhos, da nossa boca, da nossa conduta, aonde quer que nós formos, Deus tem que transparecer, e nós precisamos ser transparentes. Deus precisava sobressair. Sabe, às vezes nós temos que orar a Deus e falar assim: Senhor, me vence hoje, vence os meus medos, vence a minha insegurança, vence aquilo que está me vencendo. A Bíblia, ela nos diz o seguinte, que daquele que se é vencido, do tal se tornará servo. E quantas pessoas têm sido servas do pecado, servas de uma conduta duvidosa, servas de situações erradas. Eu sou crente, eu estou na igreja, mas tem situações que está difícil, eu não consigo, mas hoje, em nome de Jesus Cristo, a palavra de vitória vem sobre a sua vida. Você vai vencer, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que te impede de ser transparente diante de Deus, vai cair por terra nesta noite, em nome de Jesus.
A Bíblia fala da Arca da Aliança. Ela nos conta a história, a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, a Arca da Presença de Deus. Lá no Novo Testamento, os cristãos, eles se tornam tanto tabernáculo quanto templo do Senhor. A arca hoje, a arca é o símbolo da presença do Senhor, agora está em nós, está em nossa vida. Mas a Bíblia diz que naquele tempo a Arca da Aliança, a Arca da Presença, ela foi roubada pelo exército filisteu. A presença de Deus, ela foi roubada do povo de Deus. E aí eu pergunto, por qual motivo a arca foi roubada? E eu respondo, a arca foi roubada por falta de espiritualidade. A arca foi roubada por causa do mundanismo, por causa da imundícia que havia entrado no meio do povo de Deus. Deus, ele é completo, Deus, ele é inteiro, e ele não pode se misturar, ele não pode habitar aonde não há completo, aonde não há pessoas completas, aonde há imundícia. A Bíblia nos conta várias situações aonde Deus, ele se revela ao seu povo por meio de grandes sinais, por meio de maravilhas, milagres aconteceram. A Bíblia nos revela que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, porém, Deus também viu várias vezes essa aliança ser quebrada. Lá em 1 Samuel, no capítulo 4, a Bíblia diz que por esse motivo, houve grande tragédia no meio do povo. Perderam a batalha para os filisteus. A arca da aliança foi levada pelos filisteus. Eli, Ofni, Finéias, os sacerdotes que julgavam o povo, morreram. A Bíblia diz que a mulher de Finéias, ela estava grávida, e quando ela recebeu essas notícias, ela entrou em trabalho de parto, um parto prematuro. E aquela criança, ela começou a nascer, porém aquela mulher, diante da circunstância, ela também estava à beira da morte, ela estava morrendo. Mas o que me chama a atenção nesta situação é que mesmo ela sabendo que a sua família havia morrido, que o seu filho estava nascendo, que ela também estava morrendo, mas a Bíblia diz lá no versículo 20, que nada disso chamou a atenção dela, mas somente uma coisa chamou a atenção dela, que a glória do Senhor havia saído do meio do povo. E por esse motivo, lá no versículo 21, a Bíblia diz que quando ela estava dando seus últimos suspiros, ela reuniu forças, chamou as parteiras e falou: olha, eu preciso dar o nome ao meu filho. As parteiras falaram assim: se alegra, seu filho está nascendo. Ela falou: não, preciso dar um nome para o meu filho, e o nome dele será Icabode, porque quer dizer, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus havia saído, e essa mulher, ela então entendeu que diante da arca que havia sido roubada, por questões do próprio povo, por a falta de conduta, pela falta de dedicação, a arca foi roubada, foi permitida por Deus. Então ela entendeu isso, e ela disse: e acabou. Quando falamos em acabou, o que quer dizer? Foi-se a glória de Deus, mas também quer dizer quando a vida perde o brilho. E se nós formos analisar quantas pessoas hoje que têm sua vida que perdeu o brilho, que acreditam que Deus não está mais abençoando, Deus não está mais operando, Deus não está mais trazendo os seus milagres. Quantas pessoas vivem desta forma? Mas acabou também simboliza a tristeza de muitas vidas. Havia um caos ali no meio do povo. Mas querido, eu olho para a vida dessa mulher e eu vejo que ela está parcialmente certa, porque diante dos fatos ela concluiu que Deus havia se afastado por causa do pecado do povo.
Porque entenda bem, o pecado é uma escolha. O pecado é uma escolha. Você decide, define se vai pecar ou não. Então ela estava parcialmente certa, mas eu digo que ela estava parcialmente errada. Porque achando que Deus não fazia mais parte da sua vida. Sabe por quê? Porque a glória de Deus, ela nunca se aparta do meio do seu povo. A glória de Deus, ela está sobre o povo no momento que você decide: eu quero Deus. Mesmo quando você erra, mesmo quando você peca, o que acontece? A glória de Deus, ela não sai, ela fica ali, ela aguarda você se arrepender do seu pecado. E quando você decide, assim como decidiu pecar, você decide não mais pecar e se arrepender, o Senhor, Ele diz: estou aqui, retorno para você, continua o meu chamado na sua vida. A volta também é uma decisão. Quando nós olhamos para as nossas vidas, assim como Davi, chegou o momento dele fazer uma autoanálise. De repente eu estou achando que estou certo, mas chegou o momento de eu dobrar os meus joelhos e falou: Senhor, julga-me, Senhor, na minha integridade. Dá liberdade para Deus, dá liberdade para Deus falar aquilo que você quer ouvir e aquilo que você não quer ouvir, porque Ele quer falar contigo, Ele quer falar contigo. É por isso, querido, que lá em Jeremias 29:11, você que está desta forma aí, quando achando que a sua vida perdeu o brilho, lá o Senhor manda te dizer em Jeremias 29:11, Ele diz assim: olha, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E Ele diz mais: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está aí. Ele está aí, Ele está aí, Ele já manifestou a sua glória, Ele está aí, seja em nome de Jesus Cristo quebrantado pelo Espírito do Senhor, porque Ele te trouxe aqui para que você pudesse ser renovado, para que você pudesse ser cheio, para que as tuas respostas desçam sobre você, os teus questionamentos, a tua vida, em nome de Jesus, vai ser transformada. Aleluia, aleluia. Querido, mas por causa dessa conduta do povo, a Bíblia diz que houve um declínio no meio do povo. Eles tornaram-se inconstantes, fizeram alianças erradas. A Bíblia diz que o Senhor então, Ele prepara, Ele força para que a arca ela seja devolvida, e assim ela foi. Uns dizem que ela foi para a casa de Abinadab por 20 anos, mas acreditamos que ela ficou mais do que isso, mas não importa. A Bíblia nos mostra, querido, que o povo então pede o rei. Saul é levantado, mas quando Saul é levantado, ele nem sequer lembra da arca, nem sequer lembra da presença do Senhor. Ele toma a frente do seu reino e não sequer se pensa na arca do Senhor. Mas de repente a Bíblia diz que Davi, ele foi ungido a rei, e quando Davi foi ungido a rei, a primeira coisa que ele fez, chamou o profeta e falou assim: vem cá, profeta Abiatar, vem aqui, eu quero te fazer uma pergunta: aonde está a arca do Senhor? Aonde está a presença do Senhor? Abiatar, eu não posso reinar sem a presença de Deus, eu não posso fazer nada sem a presença de Deus, eu preciso da presença de Deus. Sem Deus eu não sou nada, esse reino não é nada, minha vida não é nada. Se Deus não for comigo, eu não posso ir a lugar nenhum. Abiatar, eu fiquei imaginando que Abiatar então chama o rei e fala: rei, senta aqui, vou te contar uma história sobre os filhos de Eli.
Davi, após entender e compreender, ele toma uma atitude, ele fala, tudo bem, o que passou, passou, vamos buscar a arca, e ele vai buscar a arca. Só que no ímpeto de Davi, ele toma uma atitude errada, coloca a arca sobre os carros de boi, e ali acontece mais uma tragédia, porque a Bíblia fala de Uzá que colocou a mão sobre a arca, você conhece a história, e aí acontece que Uzá foi ferido, e ferido de morte, e diante disso Davi então fala assim, eu não posso trazer a arca para mim. Então eu fico imaginando que Davi começa a olhar ali, e ele de repente vê uma casa, vê uma casinha ali simples, e ele fala, vamos ali, bate lá na porta lá, quem sai? Sai um homem por nome de Obed-edom. Eu fico imaginando o susto de Obed-edom, dar de cara com o rei, e o rei fala assim, Obed-edom, eu vim trazer a presença de Deus para deixar na sua casa. Quem queria ser Obed-edom aí? Mas você é, porque a arca está na sua casa, a presença de Deus está na sua casa, o rei trouxe a presença para a sua casa, a presença está em você, está aí, ó, bate aqui, ó, fala, a presença está aqui, ó, hoje eu conduzo ela. Aleluia. A Bíblia diz que a arca então fica por 3 meses lá na casa de Obed-edom, e lá em 2 Samuel 6,12, a Bíblia diz que passado esses 3 meses, chega uma notícia a Davi, e a notícia é essa, contou-se ao rei Davi que Iavé tinha abençoado a casa de Obed-edom, e que tudo que lhe pertencia, por causa de quê? Da arca, da presença de Deus. Eu fico imaginando Obed-edom lá com a arca dentro da sua casa, e ele ali dia e noite adorando, reverenciando a presença do Senhor. A mulher de Obed-edom fala, Obed, vem dormir. Eu vou sim, eu não vou não, eu vou ficar mais um pouco aqui, eu quero mais dessa Shekinah. Aleluia. O que a arca causa na vida de quem é íntegro. Quem era Obed-edom? A Bíblia nos ensina que Obed-edom era um levita simples, íntegro, um homem que trabalhava no templo. Mas a arca, quando ela chega na casa de Obed-edom, começa uma transformação tremenda. Você que tem a arca dentro de você, prepare-se para a transformação na tua vida. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas, não precisa abrir, 15, 17 e 18. A Bíblia diz que Obed-edom, ele é chamado, começa a vitória, começa a mudança, porque ele recebeu a arca da aliança, a presença de Deus. E ele então é chamado para ser o porteiro do santuário do Senhor. A primeira vitória na vida de Obed-edom, ele foi consagrado como porteiro, querido, em nome de Jesus. Você que é porteiro, é um homem abençoado. Deus tem um propósito na sua vida, esse é um plano de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu lembro do meu avô era porteiro, 81 anos, e ele era porteiro, ele saudava na entrada, ele saudava na saída, andava com aquele chapeuzinho de feltro e aquele guarda-chuva comprido, né, de espingarda, parecendo uma espingarda. E um belo dia meu avô, ele saiu da igreja em direção à sua casa, e aí no caminho, ele andava louvando a Deus. No caminho ele passa por uma casa onde tem aquele, antigamente, né, eram os murinhos baixos, né, então ele passa por ali e de repente ele para, e o Senhor o chama, aleluia. E ali ele teve a calma e a paciência, ele pegou o seu guarda-chuva e pendurou no muro, ele tirou o seu chapéu e colocou sobre o muro, ali ele se encostou e sentou no chão, e ali o Senhor o recolheu. E eu lembro que quando meu pai, nós estávamos em casa, e meu pai foi chamado às pressas, e meu pai chegou lá e olhou para ele e falou assim: mas o meu pai está rindo, o meu pai parece que está dormindo.
Ele estava sentado, ele não caiu, ele não se soltou, ele estava sentado, e ele olhou aquele detalhe no muro, seu guarda-chuva no muro, seu chapéu no muro, porque o Senhor falou com ele: filho, eu vou te levar agora, se prepara que chegou a tua hora. E ali ele faleceu. E ele era porteiro da casa do Senhor, um homem abençoado. E eu fico feliz em saber que Deus tem um plano não só na minha, mas na sua vida também. Ele tem um propósito, Ele tem um projeto, Ele te chamou, porque Ele tem algo tremendo na tua vida. A Bíblia diz que continuou a jornada de Obed-edom, e lá em 2 Crônica, em 1 Crônicas 15, 19 e 20, a Bíblia diz que ele agora então é chamado para se tornar músico. A bênção estava sobre ele. Eu fico imaginando ele tocando harpa. Talvez foi o próprio rei que o ensinou a tocar harpa. Então ele tocava a harpa, ele estava aprendendo a tocar harpa diante da arca do Senhor. E eu fico feliz em saber que as coisas estavam caminhando bem para Obed-edom, porque Obed-edom era um homem íntegro. O que aconteceu ali? A presença de Deus na vida de um homem íntegro, quando se junta, não pode parar, não pode ficar sem acontecer nada. Algo grande vai acontecer. Obed-edom era ali o Zé Ninguém, estava ali naquela casinha ali, de repente tinha a casa do nobre e tal, mas Davi olhou aquela casinha e falou: é ali que eu vou. A Bíblia diz então que continua a sua vida, continua a sua bênção, continuando lá em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 24, ele deixa de ser músico, deixa de ser porteiro, agora ele é arqueiro. A Bíblia diz lá em capítulo 15, versículo 24, que agora ele é arqueiro, ele é guardião da arca do Senhor. Quem é o guardião da arca do Senhor aí? Eu sou guardião. Aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe, aqui não, aqui é a arca do Senhor, aqui não, aqui mentira, aqui não, o pecado não, guarda, você é arqueiro, você foi chamado para ser arqueiro, protege o que tu tem, a Bíblia diz: guarda o que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa. É teu. Deus tem um propósito na tua vida, e a única coisa que Ele te diz é: seja íntegro, seja completo, seja reto, porque o reto eu faço. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Queridos, eu estou lembrando aqui agora do meu pai. Ele se afastou da presença de Deus, ele ficou 20 anos afastado, ele nasceu no Evangelho, ficou 20 anos afastado, e ele andava pelo mundo, daquele jeito, e de repente, ele fugia de tudo, fugia dos crentes, ele fugia dos irmãos, ele fugia de todo mundo que fosse falar alguma coisa de Deus. Mas de repente, o que acontece? A minha casa, ela foi invadida por cupins, não só nos móveis, mas era cupim em todo lugar, é no chão. Já viu cupim de bloco, cupim de cimento? Era desse jeito. E aí os guarda-roupa estavam já desaparecendo, de tanto cupim, até que ele falou: não, tem que achar alguém. Aí procurou, achou uma pessoa lá, só que essa pessoa era um homem da casa do Senhor, era um arqueiro, era um músico, era um homem de poder na presença de Deus. Esse homem chegou lá, e ele chegou com o veneno e começou a aplicar o veneno lá no guarda-roupa. E meu pai, quando soube que ele era crente, meu pai só vinha, dava uma olhadinha e saía, com medo daquele homem pegar ele para evangelizar, né? E aí ele chegava na porta, deixava o copinho de caipira dele lá na cozinha, aí vinha, dava uma olhadinha e tal, e aquele homem passando o veneno e cantando, e louvando ao Senhor, e passando veneno e tal. Aí de repente meu pai se distraiu, parou na porta e ficou, e aquele homem começou a falar, aí começou a explicar para ele como é que o cupim entrava,
como é que o cupim fazia e tal. Aí de repente ele falou assim: é igual a palavra de Deus, ela penetra nas juntas e medulas, ela vai, e aí ele começou, e meu pai ficou assim, aí ele começou, era veneno do cupim, palavra no meu pai, veneno do cupim, palavra no meu pai, veneno do cupim, até que meu pai falou: eu quero ir para a igreja hoje. Meu pai foi para a igreja, aceitou Jesus de novo, se reconciliou com Cristo e nunca mais se afastou de Deus. Em nome de Jesus Cristo, a bênção está sobre a sua vida, o poder de Deus está sobre a tua vida. Abra a tua boca e eu encherei. Em nome de Jesus Cristo, quando Deus mandar você falar, fale. Quando Deus mandar você telefonar, telefone. Evangelize, acredite que a obra quem faz é o Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia diz que não acabou aí. Obed-edom continuou crescendo, continuou sendo abençoado. Deus foi testando ele em todas as áreas, e agora então ele passa a ser ministro de adoração. Lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 4 e 5, a Bíblia diz que ele começa, é chamado pelo rei para ser ministro de adoração, liderado por Asaf. Olha o privilégio. Quando falou assim, quem foi os ministros chamados, e lá no meio quem está? Obed-edom. Ele é lembrado de todas, não passa uma agora, ele continua fazendo a obra do Senhor, mas as coisas continuam andando, e lá no capítulo 16, versículo 37 e 38, ele é chamado mais uma vez, quando procurou alguém para liderar 68 pessoas, ser líder de 68 pessoas, quem está lá? Quem é escolhido? Obed-edom. Ei, cadê você, Obed-edom? Cadê você, Obed-edom? Você é o escolhido, você é o escolhido de Deus. Se você está aqui, é porque você foi escolhido. Deus tem esse propósito na tua vida. Queridos, 68 pessoas é maior do que muitas congregações aí, e ele recebeu esse privilégio, mas acontece que o tempo passou, e a Bíblia diz que então Davi está lá pensando, quem será que eu vou colocar? Eu preciso de uma pessoa acima de qualquer confiança, uma pessoa responsável, uma pessoa íntegra, uma pessoa completa, uma pessoa certa. Estou precisando de uma pessoa, sabe para quê? Para ser tesoureiro do ouro e da prata do santuário. Então ele está lá pensando, falou, só tem uma pessoa, quem é? Obed-edom. Obed-edom, homem de confiança, ele passa a então controlar todo o tesouro que pertencia ao santuário. Existem estudiosos aí que dizem que essa fortuna era em média de 3 bilhões de dólares. Não sei se os pastores podem confirmar isso, mas também não me interessa, poderia ser uma moeda, mas é do Senhor, então para mim é o mesmo valor, ela tem o mesmo valor. Ei, querido, em nome de Jesus, quando você vem aqui ofertar e dizimar, se você sabe que você está sendo aqui Obed-edom, o homem de confiança do Senhor, o Senhor colocou a responsabilidade na sua mão, para você tomar conta daquilo que é dele. Havia um propósito na vida de Obed-edom, havia um propósito, Deus tinha um propósito na vida dele. A única coisa que ele fez foi confiar no Senhor, foi se manter íntegro, foi se manter reto diante do Senhor. O propósito do homem são as suas intenções, e o propósito de Deus é que você permaneça fiel. Permaneça fiel. Obed-edom permaneceu fiel, e o Senhor trouxe sobre ele as bênçãos,
a vitória, as conquistas. A Bíblia diz em Provérbios 16:1, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da sua boca. Provérbios 19:21 diz: as pessoas fazem planos, mas quem decide é o Senhor. O Senhor é que decide a sua vida. O Senhor é que decide, querido. A vida de Obed-edom, as bênçãos da vida de Obed-edom, o propósito de Deus já existia antes de Obed-edom existir. Isaías 46:10, a Bíblia diz o seguinte: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sabe que o Senhor está falando, querido, que o fim ele é definido nesse versículo como as coisas que ainda não sucederam, porém já foram concluídas. A tua vitória já foi entregue, a tua conquista já foi entregue, já foi conquistada pelo Senhor. O Senhor já conquistou tudo para você. O que nós precisamos é nos manter reto, nos manter íntegro, seguindo o Senhor, adorando o Senhor, nos entregando ao Senhor, porque tudo já nos foi conquistado. Aleluia. Se nós formos entender, o Senhor ele nunca começa algo sem que antes tenha terminado. Ele começa do fim para o começo. É o propósito de Deus. Quando nós falamos qual o propósito desse copo, quando ele é feito, esse copo, quando ele foi feito, havia um propósito que era colocar água. Ninguém faz nada, constrói nada, para depois chegar e falar assim: para que eu vou usar isso aqui? Você, quando foi feito, quando foi criado, já havia um propósito na sua vida. Deus já tinha tudo traçado para a sua vida. Deus preparou as tuas vitórias, preparou as tuas conquistas, preparou as tuas dificuldades, as tuas guerras. Deus preparou tudo para você. Depois de tudo preparado, o Senhor então chega para sua mãe e fala: agora chegou a hora dele nascer, porque já preparei tudo, já conquistei tudo, tudo já lhe foi entregue, tudo é seu. Receba em nome de Jesus Cristo força para você persistir, para você resistir, porque Deus já te deu vitória. Aleluia. Querido, o nosso Deus é aquele que percorre o tempo. Ele pode estar no presente, no passado, no futuro. Ele é onisciente. É por isso que quando você aceita Jesus, as pessoas falam assim: olha, Deus tem um plano na sua vida. Às vezes você fala: ah, tá, de novo. Mas não, Ele tem mesmo. Ele tem mesmo. O fato de você aceitar Jesus é porque Deus já preparou o momento de você aceitar. E quando você aceita, você entra na vontade de Deus, e aí Deus fala: agora vem, filho, agora eu vou te mostrar. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio, o meio e fim. Ele pode estar no passado, no futuro, no presente. Ele vai no teu passado, Ele apaga as tuas dores, apaga os teus arrependimentos, Ele apaga tudo. É por isso que quando você chega aqui para aceitar Jesus, você solta aquele peso, porque Deus já te deu a vitória. A vitória já é sua. A vitória já é sua. A vitória já é sua. Em nome de Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Entenda bem uma coisa: não há diferença entre Deus falar e Deus agir. Se nós formos lá em Gênesis, Ele diz: haja luz, houve luz. Foi instantâneo. A vitória já chegou na sua vida. Quando Ele fala: haja separação entre as águas, o versículo diz assim: e assim foi. Quando Ele falou: ajunte as águas debaixo do céu, a Bíblia diz: e assim foi. Dê vitória para Ele, e assim é. Dê vitória para o meu servo, e assim é. Dê cura para o filho, liberta das drogas, salva, transforma, opera milagre, e assim foi. Como pôde me amar assim?
Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei.